se usava muito isso. Os alemães, quem fala alemão é o Zensenmann, o ceifeiro, né? Que vem aí para ceifar vidas. Vocês estão vendo que ele tem pendurado uma ampulheta, né? E ele, né, muitas vezes na arte medieval aparecia isso. É uma figura meio feia, né? Eu vim falar de esperança, mas a arte às vezes mostra um pouco dessa realidade. A coisa mais certa que existe na nossa vida, que a gente vai morrer, que os dias da nossa vida não são infinitos, né? Eles estão contados. As respiradas da gente não são infinitas. Um dia chega a última respirada. As batidas do coração não são infinitas. O nosso tempo nesse mundo chega, né? E às vezes a arte ela expressa isso, né? Por isso o ceifeiro, para ceifar vidas, ele é usado há séculos para descrever na arte essa realidade. Se a gente olha, as antigas culturas elas já tinham e desenvolveram ideias que a gente vai acabar, a partir da fé cristã, criticando, né? Mas veja, os antigos gregos eles imaginavam o ser humano como um tipo de ser duplo de corpo e alma, né? E na morte o corpo fica e a alma ela é imortal e vai para algum outro lugar, né? Os antigos gregos já tinham essa ideia. Aqui é só passagem, nosso corpo é um tipo de carcaça. Os gregos achavam que o corpo era uma coisa ruim, né? Nós pensamos diferente. Para nós cristãos, o corpo é tão importante que até no céu a gente vai ter um. O corpo é tão importante que até no céu a gente não vai existir sem corpo, né? Os gregos não, o corpo é uma carcaça e o que importa é a alma, né? E eles achavam, e essa alma é imortal, né? Isso vai influenciar o espiritismo, nós vamos falar um pouco sobre isso. Se a gente olha os antigos egípcios, quando eles embalsamavam os faraós, eles embalsamavam com a esperança de que um dia continuaria. Então esse anseio profundamente humano de que não pode ser tudo o que acontece aqui no mundo, tem que ter um tipo de além-morte. Isso já perpassa a história dos povos, né? E se a gente olha o mundo das novelas brasileiras, especialmente da Rede Globo, né? Muitas delas, mas também muitos filmes, são na verdade de teor de doutrina espírita. Doutrina espírita veiculada na forma de entretenimento, que vai moldando na forma de entretenimento e cultura o jeito como as pessoas pensam, de maneira que elas se acostumam a pensar, né? E o espiritismo ensina muito isso. É como se a gente fosse, né, a hora que está um mundo, e aqui, não sei se você consegue enxergar, tem um ser humanozinho saindo, que é a alma dele sendo puxada por algum anjo ou algum tipo de ser celestial, né? Mas nós vivemos num país onde doutrina espírita é muito veiculada de uma forma bem light, não aqui nas igrejas, e não só lá no centro espírita, nas novelas. Escrito nas Estrelas, mais antiga, é só uma delas. E é interessante que a gente precisa discernir sempre de novo, né? Porque a gente vai vendo, assistindo e vai se acostumando com essas ideias, mas na verdade são doutrina espírita, né? Nós vivemos num país com muita doutrina espírita. E se a gente olha, esse é o Allan Kardec, é o pai do espiritismo, né? Ele escreveu muitos livros, o livro dos espíritos. Aliás, ele diz que todos os livros dele são os ensinos dados por espíritos superiores. Interessante, o espiritismo ele tem muito essa proposta. Nós sabemos responder o que vem depois da morte, porque nós temos contato com espíritos superiores. Nós temos uma resposta para a dor. Não é por acaso que muita gente, depois que perdeu entes queridos, vai procurar no espiritismo um consolo, e vai procurar no espiritismo querer falar com os seus mortos, porque através de um médium espírita se promete que é possível falar com o morto. Então, não somos nós só cristãos que estamos oferecendo uma esperança para as pessoas. Nós vivemos num país onde a esperança em Jesus sobre a vida eterna ela tem outras alternativas. O espiritismo, também na Umbanda, na Macumba, é mais ou menos similar. Todas são religiões meio kármicas,
Elas também acreditam que nós somos imortais, a nossa alma é imortal, né? E ela vai reencarnar. São religiões reencarnacionistas. Se a gente viveu mais ou menos bem aqui, a gente morre, a alma sai da gente, ela vai encarnar numa nova pessoa em algum momento, e se a gente viveu, foi praticante da caridade, vai encarnar numa melhor. Se a gente não foi uma boa pessoa praticante da caridade, talvez a pessoa nasça numa situação pior, né? São as religiões kármicas. Elas também tentam dar uma resposta para a dor e para o sofrimento, né? Inclusive no Espiritismo, qual é a ideia básica? Não só no Espiritismo, na Teosofia, na Antroposofia, em algumas religiões orientais, elas partilhavam essa visão dualista, né? Do ser humano, que provém lá da filosofia do Platão, né? De algumas religiões kármicas, tem reencarnação, né? E o processo é contínuo. O ser humano tem que tentar se aprimorar a cada nova encarnação, né? Na morte, morre o meu corpo, mas não a alma, ela é imortal, né? Então, o fator que continua depois da morte, aqui está a resposta do Espiritismo e de todas essas religiões. O que vem depois da morte? Não, na verdade a morte só afeta o teu corpo. Tua alma fica e ela vai reencarnar num novo corpo, né? Não é essa a nossa doutrina, mas eu sempre gosto de falar sobre ela, né? Inclusive o Espiritismo, ele ensina, né, o que é o Espiritismo, como é que a gente se salva conforme o Espiritismo. O Espiritismo é uma religião que, no fundo, ensina que a gente é salvo pela prática da caridade. E qual é a lógica? O Allan Kardec, em um desses livros, chamado O Céu e o Inferno, né, ele diz que existem 3 passos para a regeneração ou evolução do espírito. Não se preocupe, eu vou falar sobre a Bíblia daqui a pouco, tá? Mas é uma ideia que está na cabeça de muita gente, né? Tem 3 passos para a regeneração ou evolução do espírito. É porque a ideia do Espiritismo é que, já que a nossa essência é alma, essa alma ou esse espírito, já que o corpo não importa tanto, tem que evoluir até se tornar um espírito puro superior, para não precisar mais reencarnar. Só que como é que eu chego nesse processo de evolução da minha alma, né? Aí ele diz assim, tem 3 passos, porque assim, a gente comete muitos erros, e cada um é responsável pelos seus erros. Aliás, o Espiritismo, ele tem em comum com o cristianismo, é uma religião que lembra a gente que tudo que a gente faz na nossa vida, por isso a gente é responsável. Cada ato, através de cada decisão e cada ato que eu vou tomando, se eu vou para cá, se eu vou para lá, se eu decido desse jeito ou se eu decido do outro, né? O Espiritismo ensina, nós vamos construindo o nosso futuro. Decisões certas, decisões erradas, decisões para o bem, decisões para o mal. No fundo, nós cristãos também sabemos que, através de muitas decisões, nós vamos construindo a nossa vida, nos aproximando de Deus ou nos afastando de Deus, né? São 2 religiões, o cristianismo é uma religião, que lembram da seriedade da vida, né? Que a vida é composta de muitas decisões que a gente toma. Só que qual é a grande diferença, né? No Espiritismo diz 3 passos para a regeneração ou evolução do espírito. Primeiro, você tem que se arrepender dos males cometidos. Isso a gente também diz, né? Expiação a gente também fala, mas agora vem a diferença. Por meio de sofrimentos dos males cometidos. Quem faz a expiação? Quem faz o pagamento? No Espiritismo sempre é a pessoa. No cristianismo, o outro pagou. Pegou a diferença? Mas é interessante o Espiritismo falar da expiação. Qual é o caminho? Se arrepende, viva dentro de uma realidade de expiação, de culpa. Só que a expiação quem tem que fazer é você. Ali não tem Jesus, não tem graça, não tem perdão gratuito. Na fé cristã tem perdão gratuito. E reparação é o 3º passo. Tem que reparar os erros feitos. Aí você já vê, é uma religião que não conhece a graça como a gente conhece. Ela vive, as pessoas vivem debaixo de uma lei. Porque se não se arrepender, se ela mesma não expiar, e se ela mesma não fizer a reparação, como é que faz a reparação?
por meio da prática de caridade. Você tem que dar um jeito de compensar com prática de caridade os erros que você cometeu ao longo da vida. E daí o Allan Kardec diz assim: o arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, ele não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. Mas só a reparação, contudo, pode anular o efeito destruindo-lhe a causa. Quer dizer, no fundo ele está dizendo, só quando você pratica a caridade você consegue consertar um erro. Mas você está vendo que está todo o peso sobre a própria pessoa? Eu tenho familiares espíritas, eles vivem de fato sob o peso de que tudo depende deles. Salvação no espiritismo depende da pessoa. Fora da caridade, diz Allan Kardec, não há salvação. A nossa frase é um pouco diferente, né? Fora da fé em Jesus, que gratuitamente morreu por nós, não há salvação. Você já percebe que diferença impressionante entre espiritismo e fé cristã? Fé cristã é uma religião da graça, do amor incondicional de Deus, de alguém que expia, que morre em nosso lugar para nos perdoar, para conquistar a eternidade, a vida eterna e a imortalidade para nós. Bem diferente do espiritismo. E quando se trata de morte e pessoas mortas, talvez vocês já ouviram falar do Chico Xavier, já falecido, mas tem outras pessoas que fazem, né, a psicografia. Chico Xavier é um desses brasileiros espíritas, talvez o mais famoso de todos eles, e ele se tornou muito famoso pelas suas famosas e conhecidas cartas psicografadas. Então pensam que faz de conta que eu sou o Chico Xavier. Ele tinha uma mesa, tinha folhas ofício brancas e uma caneta. E vamos dizer que a sala estava como aqui, cheia de pessoas que tinham perdido um ente querido e que queriam falar com esse ente querido. Queriam saber como é que essa pessoa que morreu está. Né? Como é que é o teu nome? Cleia. Cleia. Agora só vou usar a Cleia como exemplo. Vamos fazer de conta que a Cleia tinha um filho que daí foi para a escola, um filho de 10 anos, chamado, vou inventar o nome, Rafael. Né? Nada, só estou brincando. E que ele sofreu um acidente, morreu. Só que de manhã, no café, eles tinham discutido e a mãe não pediu perdão para ele foi para a aula e aquela mãe ficou com muito remorso. Porque o filho dela sofreu aquele acidente e saiu nessa situação muito ruim, que ela ficou muito mal. Então, pessoas que tinham N situações vinham para o Chico Xavier e às vezes ele só dizia o próximo. Daí ele começava a escrever no papel, entregava e chamava o próximo. Aí a pessoa abria e lia. A pessoa nunca tinha visto ele nunca tinha visto falar. Né? E daí ele, oi mãe, ela começava a ler a carta. Oi mãe, aqui é o Rafael. Pois é, eu sei que você procurou aqui porque você está triste, porque isso tem aquele acidente, mas eu quero te dizer que está tudo bem. Inclusive eu encontrei o tio fulano de tal, a tia tal, o vô e a avó que já morreram, ele encontrou lá, eles mandam lembrança, mandam dizer que está tudo bem. Né? Ou seja, nessas cartas psicografadas, fatos que só a pessoa conhecia, bem familiares e bem íntimas, são mencionados. E as pessoas ficavam muito impressionadas. Né? E o Chico Xavier ele escrevia a partir de um espírito guia chamado Emmanuel. Né? Ele escreveu milhares de cartas psicografadas e ele era muito procurado porque as pessoas queriam saber como é que a pessoa estava lá do outro lado. E na maioria das cartas, a pessoa que estava lá do outro lado dizia mais ou menos a mesma coisa. Comigo está tudo bem? Viva uma vida diferente e faça o mais importante, pratique a caridade. Esse era o recado que vinha dos mortos, através de um médium espírita. Claro, nós cristãos vamos dizer, esse é o recado do Espírito guia, que não é de Deus, não é o recado do morto. Aliás, na Bíblia tem em Atos 16 uma mulher adivinhadora, que tinha um espírito mau, um espírito adivinhador. Ele adivinhava mesmo, e ela era uma escrava, e os donos dela ganhavam muito dinheiro.
E daí uma hora o apóstolo Paulo então expulsou aquele demônio adivinhador. Ela parou de adivinhar, né? Isso só mostra que tem forças das trevas que conhecem coisas que nós seres humanos não conhecemos. Então, Chico Xavier é um desses que apelava para um espírito guia para poder colocar a pessoa em contato, aparentemente, com o morto, mas não era o morto. Então você vê, nós vivemos num país onde, quando a questão é o que acontece depois da morte, o Espiritismo promete ter resposta. Ele não só promete ter uma resposta, ele diz: eu te coloco em contato com o morto. Eu escutei uma história de uma senhora da nossa igreja lá de Porto Alegre, uma senhora que não participava muito da igreja, era só aquele membro nominal, né? Dava o nome na carteirinha lá, nos documentos da igreja, mas nunca ia para a igreja. E daí ela perdeu o filho, e daí ela ficou muito triste e foi procurar o pastor. E ela veio procurar o pastor: pastor, eu preciso, eu dificilmente preciso da minha igreja, mas agora eu preciso. Eu preciso que o senhor me coloque em contato com o meu filho. Aí, com todo jeito, ele tentou dizer que depois da pessoa morta não tem mais como colocar em contato com o filho, tem que entregar na mão de Jesus. E a mulher voltou muito aborrecida para casa, e 2 semanas depois ela voltou: eu vim aqui para me desfiliar dessa igreja. O centro espírita me ajudou, a minha igreja não me ajudou. Eu consegui falar com meu filho morto. Não quero mais saber da igreja luterana. Aconteceu de verdade. O Espiritismo promete. Só que, normalmente, você está se colocando em contato com forças das trevas. São espíritos guias, são médiuns em contato com espíritos que não são de Deus, que fazem esse papel de falar como se fosse o morto. E tem pessoas que procuram a sua esperança nisso. Aqui mais uma foto do Chico Xavier, já bem velhinho, né? Então ele sempre tinha as folhas, né? E aqui bem velhinho, alguém estava segurando para ele. Milhares de pessoas no nosso país, né, fizeram cartas psicografadas. Daí vem para nós a pergunta: aonde nós, no fundo, da onde a gente tira a nossa esperança? De quais fontes do conhecimento nós esperamos orientações para o que vem depois da morte? Que o nosso país está cheio, eu só mostrei um pouquinho, de alternativas que prometem consolo. Lembra da mulher de Porto Alegre? Ela ficou mais consolada lá na sessão espírita. Lá me colocaram em contato com meu filho. A minha igreja luterana não teve condições de fazer isso. Nós não falamos com nós olhamos para a palavra de Jesus. Então o apóstolo Paulo ele advertiu seriamente os colossenses que seguiam doutrinas sincréticas de outras religiões e mesclavam ensinos judaicos, religiosidade gnóstica, um culto de anjos baseado em visões. Eles tinham uma doutrina bem maluca lá em Colossenses. E daí o apóstolo Paulo escreve: cuidado que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. A gente está cheio de doutrinas que são mundanas, que não são conforme Cristo. Mas vocês que são cristãos, se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Por que vocês estão se sujeitando a esses outros ensinamentos? Segundo os preceitos e doutrinas de homens. Allan Kardec, preceitos e doutrinas de homens. Doutrina espírita, religiões afro, preceitos e doutrinas de homens. Pois todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria. Aí é que está. Parece que é muito bom. Eu tenho familiares espíritas, e a grande pergunta é: mas o que tem de ruim no espiritismo? A única coisa que o espiritismo ensina é para praticar o bem, fazer a caridade. O que tem de mal em fazer a caridade? Vocês também ensinam que o amor é o mandamento supremo. Só que agora veja, tudo depende de você praticar a caridade para você salvo. É sempre você sozinho que está ali
para praticar a caridade. Só que veja, como já diz a Bíblia, tem vezes que o diabo ele se apresenta como se fosse um anjo de luz. Parece coisa boa, mas é diabólico. Qual é a coisa diabólica da carta psicografada, da doutrina espírita? Quando uma religião diz tudo depende da tua prática de caridade, ela está ensinando exatamente a buscar a salvação no próprio ser humano e não em Cristo. A grande verdade do cristianismo é pela graça sois salvos e não por obras. O ensino espírita é você é salvo pelas obras da tua caridade. Você não precisa de Cristo, você faz tudo sozinho. Então essa é a grande pergunta, né? E por isso nós procuramos orientação e consolo nas Escrituras Sagradas, né? E vivemos na esperança de que a morte não tenha a última palavra sobre nós, mas sim Jesus Cristo, né? Então qual é a nossa visão? A morte, na verdade, ela tem muitas dimensões, né? Biológicas, psicológicas, sociais, culturais, mas nós queremos olhar sempre a morte sob a perspectiva da palavra de Deus, né? Aquilo que Deus revelou na história sobre a morte. E se a gente vê, a Escritura sempre de novo lembra quem nós somos. Existem muitos textos que mostram, nós somos pessoas que Deus criou, mas que também a gente se afastou dele. E o pecado, o salário do pecado é a morte. E por isso, se a gente lê vários salmos, nós somos como uma planta que seca, como uma sombra passageira. Nós somos como um breve sopro. A nossa vida é passageira e provisória, e sempre de novo nós somos lembrados disso, né? Eis que não passamos de outra coisa a não ser pó. Aliás, o último hino que foi cantado, parabéns pela escolha, ele lembra um pouquinho disso. Quem somos nós? Nós não passamos de pó na presença de Deus. A nossa vida é muito passageira. E quando diz que nós somos como uma planta que seca, se a gente lê algum desses trechos, vai sempre de novo mostrar. A planta, hoje ela nasce, daqui a pouco ela está bonita, tem flores, mas já no próximo momento ela está murcha, seca e é queimada. E assim a nossa vida é muito breve. E os salmistas sempre lamentam muito a transitoriedade. Um salmo, que nós não vamos ler aqui, mas que é muito impactante ler, é o Salmo 88. Lá um salmista que está moribundo, ele clama um profundo hino de lamento diante de Deus, ciente de que quando a morte chega, tudo acaba. Então é um dos salmos onde de forma mais radical os israelitas, eles abrem a sua alma para dizer, nossa, a gente vai cair no esquecimento, ninguém mais lembra de nós, a gente fica sozinho, na cova, abandonado, todas as relações desse mundo terminam. Aqueles que se lembram ainda de nós em algum momento vão esquecer, e o salmista lamenta profundamente. Aliás, no Antigo Testamento não tinha ainda forte essa esperança da ressurreição como nós temos no Novo Testamento. E o Salmo 90, ele também vai falar muito que a nossa vida é passageira, que nós somos breves, né? E que a coisa mais importante que a gente tem para fazer é aquilo que diz no verso 12: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. Ou seja, no fundo, ensina-me que a minha vida aqui é passageira. Contar os dias é saber, os meus dias são finitos, né? Eu não vivo aqui para sempre. E o segredo da sabedoria é contar com a própria morte, né? Porque quem não conta com a morte vive de forma estulta, né? Quem conta com a morte, ele vive de forma sábia, né? E os salmistas muitas vezes dizem, ensina-nos a contar os dias. O Lutero disse, sem saber matemática ninguém entra no céu. E aí você vai dizer, mas eu não sou muito bom em matemática. Mas não é essa a matemática dos números, é a matemática da vida. Nós precisamos saber essa matemática da vida, saber contar os nossos dias.
De novo, a gente encontra muitos quadros que são construídos em cima do ensina-me a contar os nossos dias para que eu alcance o coração sábio. E na Idade Média tinha aquilo que a gente chamava de, em latim, meditatio mortis, a meditação sobre a morte. Né? Muitos quadros e pinturas que eles faziam, eu não sei se você está vendo, aqui tem uma bela dama, mas ela está se olhando no espelho, que é a própria morte, e ela está vendo que a realidade dela, na verdade, o final dela é essa. Aqui em cima, toda a vida do sábio é meditar e lembrar que ele vai morrer. Né? Para quem lê alemão, das ganze Leben hier auf Erden muss zur Betrachtung des Todes werden. Toda a nossa vida aqui na Terra, ela deve nos conduzir a sempre nos lembrarmos de que vamos morrer. Isso é uma coisa que os salmos ensinam muito. Sabedoria de vida faz parte daquele que conta, né? Daquele que se olha no espelho da morte e ele sabe, vou passar aí. O segredo da vida é lembrar disso, para que eu não viva uma vida desconectada do verdadeiro propósito. Bem diferente do Antigo Testamento, onde a gente vê que muitos textos são bem sóbrios, lembram o que a gente é, bem diferente é a tônica do Novo Testamento. A morte no Novo Testamento é vista de uma forma muito diferente. Por quê? Porque a gente está olhando ela a partir do que Jesus fez por nós. Para os cristãos, morte e ressurreição de Jesus inauguraram uma nova maneira de lidar com a morte. Nós cristãos podemos encarar a morte com serenidade e com esperança, pois cremos que Jesus é a ressurreição e a vida. E a morte é uma passagem para a vida eterna. A morte é uma pequena porta de passagem para a vida eterna. Porque a vida eterna é um verdadeiro alvo. E agora sim eu quero tratar um pouquinho dessa pergunta, o que acontece depois da morte. E é muito interessante. Se a gente olha a Bíblia, ela não está muito interessada em falar o que acontece depois da morte. Eu vou mostrar aqui, a gente chama isso de estado intermediário. A Bíblia não está muito interessada em falar, aqui a pessoa morre. A Bíblia está muito clara em anunciar que um dia todos vão ressuscitar. Daí eu criei essa arte, né? E nós sempre estamos perguntando o que acontece ali no meio depois que a pessoa morreu, né? Depois da morte e antes da ressurreição. E a gente sempre vê que a Bíblia ela não está tão interessada em especular e falar muito sobre o que acontece aqui no meio. Mas ela deixa algumas respostas que nós já vamos ver. Mas ela está muito mais interessada em sempre de novo apontar que em Cristo a morte foi vencida e que um dia todos os mortos ressuscitarão. Então a primeira resposta, o que acontece depois da morte? A Bíblia não está oferecendo muitas respostas sobre o que acontece daqui para cá. Aliás, na perspectiva do morto, da pessoa que morreu, é igual, não passa tempo. Na perspectiva de quem está vivo, sim. Eu vou toda vez quase que eu vou lá para o Rio do Sul, já há muitos anos, eu vou lá na sepultura do meu pai e vou lembrar. Então, ele para mim está enterrado há vários anos lá. Se você olhar a coisa da ótica dele, a primeira coisa que a gente vai perceber, na perspectiva de quem está morto, não tem tempo. Ela está fora do tempo. Então, assim, quão longe você e eu estamos da eternidade? A gente está tão longe da eternidade quanto a nossa própria morte. Porque com a morte da gente, a gente cai fora do tempo. Quem será que tem que esperar mais tempo no túmulo? O Adão? Ou alguém que morreu agora? Na perspectiva de nós vivos, o Adão já está esperando um tempão. Na perspectiva do morto, é como se a pessoa fosse dormir à noite e no outro dia já acorda. Isso é uma coisa muito interessante. Quão longe você e eu estamos da eternidade? A gente está tão longe da eternidade quanto a nossa própria morte. Isso é lembrar o
futuro não é uma coisa lá distante, no infinito. Mas a gente está tão longe da eternidade quanto a nossa própria morte, porque a morte já nos coloca na porta da eternidade. Então, o que acontece depois da morte e antes da ressurreição? Eu vou mostrar em outro texto. Todos os seres humanos, os justos e os ímpios, permanecem debaixo da soberania do Deus Onipotente. Ninguém cai no nada. As pessoas mortas, o justo e o ímpio, o bom e o mal, estão debaixo da soberania de Deus e da mão de Deus. Onde é que estão os entes queridos? Aqueles da tua família que já morreram. Eles não estão no lugar do nada lá. Eles estão sendo cuidados por Deus. E isso vale se ela era uma pessoa boa ou se ela é uma pessoa má. Essa é uma das respostas mais firmes que a Bíblia dá. Antes de eu desenvolver um pouquinho dessa dimensão de consolo, eu quero lembrar que a Bíblia também é muito séria no sentido de lembrar a morte coloca o morto imediatamente no limiar da eternidade, isto é, no juízo final e na consumação. Aqui tem um famoso quadro do pintor da Reforma, o Lucas Cranach. Esse quadro se chama Juízo Final. E a gente é sempre de novo lembrado, claro, isso aqui é a gente lembrar que todos temos que prestar conta para Deus. Tem aspectos de consolo que eu gostaria de desenvolver logo. Conforme esse quadro do Cranach, aqui está simbolicamente o mundo, e Jesus é aquele que governa sobre o mundo. Ele está sentado sobre o arco-íris, e ele tem na sua boca a espada da palavra, e através dessa palavra ele decide os destinos das pessoas. E tem 2 destinos: a Jerusalém celestial e um outro destino um pouco pior. A morte, ela coloca a gente imediatamente em contato com tudo aquilo que Deus tem preparado lá no fim dos tempos. E uma dessas dimensões é a dimensão do juízo, que todos teremos que comparecer perante aquele que é não só o Salvador. Aqui não está dando para ver muito bem, mas na pintura original os pés de Jesus aqui estão curados, e aqui bem pouquinho dá para ver que a ferida dele está aparecendo. Aqui não está muito bom na imagem. Aquele que vai julgar as pessoas é aquele que deu a sua vida por elas. E é aquele que, por ter dado a sua vida por elas, também vai absolvê-las, vai perdoá-las no dia do juízo. Mas a morte nos coloca imediatamente no limiar da eternidade. Ela já nos coloca na situação do desfecho da história. Mas agora eu quero desenvolver mais essa dimensão de consolo. O que acontece? Se a gente vê, já no Antigo Testamento tem uma palavra que diz que os mortos vão parar numa tal de Sheol, uma espécie de mundo dos mortos. O que significa isso na Bíblia? A gente tem que dizer, essa Sheol não é só, pode ser a sepultura, pode ser a cova, mas também é ficar numa dimensão onde está Deus cuidando da pessoa. Deus é o Senhor sobre a vida e a morte, Ele mata e vivifica. É Ele quem envia até a Sheol, até a morte, mas é Ele quem também pode tirar de lá. Então, não é possível imaginar e afirmar que na morte aconteça um tipo de vácuo, que a pessoa cai num tipo de nada. Se a Bíblia fala que dessa Sheol, ela quer deixar claro que esse âmbito de morte não está na mão de poderes demoníacos, não está na mão de outras divindades, mas está tão somente na mão do Senhor Todo-Poderoso. Com quem estão os nossos entes queridos? A resposta mais robusta que a gente tem para dar, elas estão com Deus e sob o cuidado de Deus. E não só as pessoas que creram. Para as pessoas que creram tem uma esperança maravilhosa, mas todos os seres humanos de todos os tempos, eles estão sob o cuidado de Deus. Isso, na verdade, é o que a Sheol quer dizer. A Sheol está sempre aberta, o mundo dos mortos está aberto diante de Deus. Isso significa, quando chegar o momento dele, ele tira pessoas de lá, ele vai ressuscitar todas as pessoas. E sobre isso a gente quer falar amanhã. E agora esses 2 próximos slides são os que eu mais queria dar uma atenção. Nós devemos saber que os nossos queridos, eles
não caem no nada, mas eles estão na mão do Deus vivo. E daí de novo eu chego para uma cena no dia que meu pai foi sepultado. Eu tive o privilégio de ter pais que amavam, minha mãe ainda vive, né? Ela tem mais de 80 anos, mas de pais que amavam a Cristo. Então, naquele dia à noite no velório, lá pela meia-noite, estávamos os 3 irmãos, sozinhos com o esquife, somos 3 filhos, olhando, chorando, né? Se despedindo, dizendo: essa coisa de olhar pela última vez é tão cortante. É a última vez que eu vou ver. A gente ficava olhando para o rosto. Quantas vezes a gente olhou e nem deu bola, mas ali parece que quando vai fugir de vez, quando vai embora de vez, esse último olhar que eu nunca mais vou poder olhar, ele é muito doloroso. Mas daí a gente estava falando e a gente disse assim: que legal que essa realidade do Pai não é toda a verdade sobre ele. Se a gente fica atento ao que a Bíblia diz, ela diz: quem crê em Jesus tem a vida eterna, e ainda que morra, viverá. Agora a gente tem que se despedir, mas a gente pode se despedir na certeza de que não é essa toda a verdade sobre ele. A verdade verdadeira sobre ele, isso eu lembro que a gente disse assim, e que a gente, no meio de lágrimas, se consolou muito. A verdade verdadeira sobre o Pai é que ele está com Jesus. A verdade verdadeira sobre o Pai é que isso aqui é só uma passagem. Nós estamos aqui presos ao tempo. Talvez ele já nem está mais preso ao tempo. Já está numa dimensão de eternidade, onde não tem mais antes e depois. Aliás, isso é muito consolador. Na eternidade não tem um antes e um depois. E por isso a gente diz, né? Quão distante a gente está da morte? Quão distante a gente está do reencontro de entes queridos? No máximo tão distante quanto a nossa própria morte. Alguém uma vez disse: a nossa vida é uma grande ilha cercada pelo mar da eternidade por todos os lados. Em algum momento a gente chega ao final dessa ilha e a gente vai para a eternidade. Então Deus é um Deus de vivos, Ele não é um Deus de mortos. Os cristãos devem saber que o nome deles está no livro da vida, e livro da vida na Bíblia sempre é um lembrete de que a morte é só uma passagem mesmo, ela não é a situação definitiva da pessoa. E daí você percebe, lembra aquela imagem onde eu coloquei de um lado morte, do lado da ressurreição e um ponto de interrogação no meio? A Bíblia não está tão interessada em ficar descrevendo como é que é ali no meio. Ela está interessada em fortalecer a certeza de que lá no final Deus vai ressuscitar e os mortos estão com Ele. E que ali no meio está todo mundo na mão dele. E talvez uma das formulações bíblicas que mais transmite isso, eu gosto demais desse versículo aqui, Romanos 14:8. E esse eu queria interpretar um pouquinho. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. O que significa ser do Senhor? O pertencimento ao Senhor não cessa, nem na vida e nem na morte. Os mortos, se eles estão no Senhor, eles a Ele pertencem. E esse é um dos versículos bíblicos onde fica muito claro o que acontece conosco depois da morte, o que acontece com os crentes, o que o Novo Testamento diz sobre aquele ponto de interrogação. O que acontece antes de uma pessoa ressuscitar e depois dela morrer? Ela é um morto no Senhor. Mas ser um morto no Senhor significa que eu continuo pertencendo a Ele enquanto morto. O ente querido que você pertenceu, ele continua pertencendo ao Senhor. Ele está na mão do Senhor. E prestem na Bíblia de vocês sempre de novo atenção, porque Paulo vai dizer sempre de novo, né? A minha vida é Cristo e o morrer é lucro. Por quê? Porque os cristãos são mortos que estão em Cristo. Só que se os cristãos estão em Cristo,
Cristo é a ressurreição deles. A morte não tem força, não tem poder de segurá-los. Então, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. A pertença dos crentes a Jesus não cessa depois da morte. Aonde estão eles? Até o grande dia da ressurreição. No Senhor. Os mortos pertencem ao Senhor. Né? Tem no Antigo Testamento uma passagem lá de Isaías também que diz, né? Tu cuidas dos teus mortos. Os mortos pertencem a Deus, também os mortos ímpios, daqueles que não amaram a Cristo. Todos os mortos pertencem a Deus. É o Criador. E talvez a passagem que mais pode consolar é Romanos 8, 31 a 39, que nos lembra: nada pode nos separar do amor de Deus. E daí são citadas várias coisas: nem morte, nem vida. A morte não pode nos separar. E daí eu volto lá para o começo também, para a pregação do Adão, que eu me irritei no começo. Achei como é que ele ia fazer uma desfatez dessa de citar, de ler um texto de apedrejamento no sepultamento do meu pai, né? E depois nunca mais esqueci dessa prédica, né? A comunhão do teu pai com o Senhor é indestrutível. E é isso que basicamente a gente crê. E por isso nós rejeitamos as respostas do Espiritismo, para dizer com todas as letras: quem confia numa carta psicografada está confiando num poder que não é de Deus, mas é das trevas. Ah, mas nossa, aquela carta dizia exatamente. Eu nunca encontrei esse cara que elaborou a carta psicografada, mas ele sabia, né? Só pode ser a pessoa que morreu que falou. Não subestime os poderes das trevas. Você vai ficar amarrado com eles, e você pode observar que quem depende disso, a vida espiritual esfria e é um constante afastamento de Deus. Você se torna dependente de forças que te afastam de Deus. Se você vive na palavra, a palavra vai te aproximar de Jesus e te fazer depender mais e mais dele. Mas se você depende de sabedoria, de coisas ocultas, mediadas por médiuns em centros espíritas, você está se tornando dependente de forças das trevas que vão te afastar de Deus. Né? E muito mais é consolador a gente se apegar na palavra de Jesus. E última coisa que eu quero falar um pouquinho, e daí, deixa eu ver o tempo. Já está mais do que eu queria. Mas eu vou só falar sobre a parábola do rico e Lázaro. Esse texto eu queria que vocês abrissem. Abrem lá na Bíblia de vocês, se vocês têm Lucas 16. E eu quero só falar algumas coisinhas dessa palavra. E depois, eu ainda queria abrir espaço para perguntas que vocês têm. E daí eu queria pedir para vocês serem bem corajosos. Não tenham pena de mim. Pergunta o que você quiser. Tá bom? Então, Lucas 16. 19 até 31. Muita gente lê, o que acontece com as pessoas depois da morte? É aquela parábola do rico e do Lázaro. Ela descreve direitinho o que acontece. Mas é uma parábola. Né? Então, parábola significa, é uma história que Jesus contou para ensinar algumas lições. Né? Jesus não disse, vou descrever para vocês como é que é lá do outro lado. Vou descrever para vocês como é que é a coisa lá depois de morrer. Não é o que Jesus quer. Ele só quer dar lições através de uma parábola. E algumas dessas lições eu quero passar com vocês de forma muito breve agora. Então, Jesus continuou, né? É uma parábola. Havia um homem rico que vestia roupas muito caras e todos os dias dava uma grande festa. Havia também um homem pobre chamado Lázaro, que tinha o corpo coberto de feridas e que costumavam largar perto da casa do rico. Lázaro ficava ali, procurando matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do homem rico. E até os cachorros vinham lamber as suas feridas. O pobre morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão na festa do céu.
Abraão, aqui, nessa história que Jesus conta, ele foi levado para a presença de Deus, o céu. O rico também morreu e foi sepultado. E agora veja, ele sofria muito no mundo dos mortos. Na tradução do Almeida está, ele sofria muito no inferno. A palavra que está lá é inferno. Quando olhou, viu lá de longe Abraão e Lázaro ao lado dele. Então gritou: Pai Abraão, tenha pena de mim. Manda que Lázaro molhe o dedo na água e venha refrescar a minha língua, porque estou sofrendo muito nesse fogo. Um pequeno comentário. Se Jesus quisesse ensinar através desse texto o que literalmente acontece, como é que a gente tinha que imaginar depois que a gente morre? A gente vai estar junto. Os justos vão estar num lugar, como Lázaro, os ímpios vão estar em outro lugar. Quer dizer que vai dar para enxergar lá do inferno o pessoal lá no céu que está no bem bom? Não é essa a lição de Jesus. Tá? Então lembra que é uma parábola. Ele não está querendo descrever, olha, sabe como é que é? Não, a turma vai estar no céu, a outra vai estar no inferno, e eles vão estar se enxergando lá. Não é essa a história do texto. Tá? Eu continuo. Então, mande que Lázaro molhe o dedo, o rico, então ele reconhece que agora ele está numa situação irreversível. E no primeiro momento ele quer um pouco de consolo. Manda vir o Lázaro para refrescar, porque eu estou sofrendo muito. Só que Abraão respondeu: meu filho, lembre-se que você recebeu na sua vida todas as coisas boas, porém Lázaro só recebeu o que era mal. Agora ele está feliz aqui, enquanto você está sofrendo. Além disso, há um grande abismo entre nós, de modo que os que querem atravessar daqui até vocês não podem, como também os daí não podem passar para cá. Aqui tem uma lição importante. A morte sela destinos. Depois da morte a gente não reverte mais os destinos. A vida vivida do rico não tem mais como reverter. Ele escolheu, ele fez a opção dele. Lázaro fez a opção dele. Tem um detalhe importante. Não foi a pobreza do Lázaro que fez com que ele fosse parar no céu, e também não foi a riqueza do rico que fez com que ele fosse parar no inferno. Sabe por quê? O rico é uma pessoa sem nome nessa parábola. E Lázaro tem nome, e esse nome significa alguém que confia em Deus. Então o ponto que levou o Lázaro... Oi? O cara da fé. Exatamente. Por isso que ele vai parar no seio de Abraão. Então o ponto não é riqueza e pobreza. A riqueza não condena ninguém no inferno. E nem a pobreza salva ninguém. Mas o verdadeiro ponto é se a pessoa confia em Deus ou não. E isso está nesse detalhe que o rico morre sem nome. Terrível coisa é morrer sem ter um nome diante de Deus. Morte abençoada é quando a gente tem um nome diante de Deus, quando o nosso nome está com Ele. Morrer sem um nome diante de Deus como rico é muito triste. Então existe uma irreversibilidade de destinos. O rico então se dá conta que não tem mais como reverter o destino. E agora ele se torna um missionário. Ele está preocupado em como mudar isso. Ele vê, comigo não tem mais como mudar, mas eu ainda tenho parente vivo. E no fundo toda a parábola ela quer fazer a gente pensar não só sobre como a gente poderia mudar o destino de alguém que já foi, mas o que a gente vai fazer para evitar o destino do rico. E daí a parábola continua. Então, Abraão disse: não tem como passar de lá para cá, não tem como mudar. O rico disse: nesse caso, pai Abraão, peço que mande Lázaro até a casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Deixe que ele vá e os avise, para que assim não venham para esse lugar de tormento. Então ele está preocupado com os vivos. Só que ele quer que um morto vai falar com os vivos. O que será? Está percebendo? Eu gosto muito de usar esse texto justamente para deixar claro o caminho do Espiritismo não é o caminho da palavra. Porque o Abraão aqui
na parábola, ele não concorda. Ah, tá bom, vou deixar o Lázaro como morto falar com os vivos. Não, a parábola aponta para o outro caminho. Como é que a gente muda o destino de uma pessoa? Né? Então, o rico quer que o Lázaro, que morreu, vá falar, evangelizar os irmãos dele, que estão vivendo. Né? Verso 29, mas Abraão respondeu: os seus irmãos têm a lei de Moisés e os livros dos profetas para os avisar, que eles os escutem. O rico queria que o morto fosse. Qual é a resposta de Abraão? Eles têm a palavra. Qual é a única coisa que pode mudar o destino de uma pessoa para que ela não termine como rico? Contato com os mortos? Não. Contato com a Escritura. Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Só que daí o rico insiste. Estamos quase terminando. Só isso não basta, pai Abraão. Porque eles têm a palavra. A palavra tem poder de mudar a vida de uma pessoa. O rico acha que isso não basta. Não, só isso não basta, pai Abraão, respondeu o rico. Porém, se alguém ressuscitar e for falar com eles, aí eles se arrependerão dos seus pecados. Aqui aparece a palavra arrependimento no texto. No fundo, a parábola está conduzindo tudo para a pergunta: como a gente evita o destino de Abraão? E as duas respostas que ela dá: entre em contato com a palavra, e somente a palavra vai conseguir fazer uma pessoa se arrepender. Somente no contato com a palavra haverá um toque e um falar de Deus que leva alguém a se arrepender. Aí Abraão responde: se eles não escutarem Moisés nem os profetas, não crerão, mesmo que alguém ressuscite. Então, não é um milagre que vai fazer a pessoa crer. É só o contato com Moisés e os profetas, só o contato com a palavra. Então, aqui nós vemos, né? No fundo, essa história não quer descrever como é que é uma lei, mas ela mostra que a nossa vida caminha para uma irreversibilidade de destinos. E que a nossa vida encontra um rumo certo, um desfecho feliz, está no valor que a gente dá para Moisés e os profetas. É no contato com a palavra que Deus nos dará a fé. É no contato com a palavra que eu sou tocado para eu me arrepender. É no contato com a palavra que eu sou lembrado que a minha vida é passageira. É no contato com a palavra que eu sou lembrado: consola-te. Os teus mortos estão com o Senhor. Ele cuida deles até o grande dia da ressurreição. Eles não estão na mão de um vácuo, de um nada. Não. O lugar dos mortos é a mão de Deus. Ele segura todos eles. E ele prometeu que quem confiou nele um dia será ressuscitado. E a Bíblia não faz muita especulação como é lá, mas ela só quer fortalecer a nossa certeza para que a gente se apegue no que a palavra ensina. Deus dê graça para que nós façamos isso. Eu vou pegar alguns minutinhos, eu sei que já avancei um pouquinho na hora, mas quero deixar o espaço aberto para alguma pergunta. E eu gostaria muito, de coração, que pergunta que você tem, e não tem pergunta boa, né? Que vocês tivessem, caso tenham, né? Se não tiver tudo certo, mas que vocês também tenham liberdade de fazer. Porque pode ser que a minha palestra, talvez você veio com alguma pergunta, e eu nem entrei nesse assunto. E eu gostaria muito de conectar um pouquinho, de que a gente talvez falasse. Então, tenham a liberdade de trazer suas perguntas. Sim, bem alto. Meio que um senso comum, todo mundo sempre diz que a única certeza que a gente tem é a morte. Né? Sim. E todo mundo sabe disso, um dia vai chegar, mas a minha pergunta é: por que pra gente, enquanto a gente está aqui, é tão difícil aceitar quando algum parente nosso morre, sendo que a gente sabe que aquele momento vai chegar, mas quando chega, por que pra gente é tão carregado de sofrimento, mesmo que a gente tenha compreendido tudo que você explicou na palestra, que a gente sabe que vai estar em boas mãos,
mas a gente não consegue ver a morte como uma coisa que faz parte, uma coisa natural, a gente sempre vê como algo negativo. Sim. Eu acho que é tipicamente de nós pessoas e também faz parte desse processo de despedida, né? Aliás, talvez isso é importante também dizer. O fato de a gente ser carregado por uma certeza de que não é tudo, de que a pessoa está na mão de Deus, não quer dizer que a gente não chore, que cristãos não chorem, não sintam dor e tristeza profunda com a partida dos seus. Né? Só que daí é no coração da gente também essa luta. Claro, nós devemos chorar os nossos mortos. A fé cristã não ensina, até porque Jesus chorou. Mais vezes Jesus chora. Eu tive que pregar essa semana sobre a ressurreição do filho da viúva de Naim, um texto muito bonito. E daí vinha Jesus com discípulos e uma multidão, e daí da cidade estava saindo um cortejo fúnebre da cidade de Naim. Duas multidões se encontram. Né? E é muito interessante, quando estava passando pelo esquife, diz lá que a dor daquela mulher comoveu muito, embrulhou as entranhas de Jesus. E em João 11, quando Maria fala para ele que Lázaro morreu, é o único versículo mais curto da Bíblia, né? Lá diz que Jesus também se comoveu profundamente e chorou. Isso mostra a tristeza tem espaço na vida da gente. A gente não deve sufocar a tristeza e a gente não deve deixar de chorar as nossas lágrimas. A tristeza tem o seu espaço. Faz parte da vida a alegria e a tristeza. Só que o ponto é, a tristeza não tem a última palavra. Eu não sei se eu consegui expressar, porque seria errado se eu dissesse, a gente crê, então a gente nem vai se deixar afetar pela tristeza. Seria uma interpretação errada. Até porque Jesus se entristeceu muito, ele nos ensina assim, tem lugar para você chorar os teus mortos, vai chorar eles. Tem um período que você vai estar muito triste diante da perda, principalmente se você amava essa pessoa, se ela representava algo para você. Né? Mas, então a fé não quer sufocar, fazer a gente sublimar o sofrimento. Aliás, quem engole e quem acha que ser crente é fazer de conta que não sofre, com a perda e com a dor, não está vivendo o luto, ele vai arrumar problemas psicológicos, e Jesus não quer isso de nós. Ele quer que a gente tenha um espaço para chorar, mas ele também deixa claro, isso não é ainda a última palavra. É como a gente diz, em meio a lágrimas do esquife do meu pai, a gente se consolou de verdade muito, mas chorou muito também. Isso, a tristeza ficou bastante tempo, né? A gente gostava muito do pai, mas a gente sabia essa mistura, uma tristeza profunda misturada com a esperança profunda de que o pai está na mão de Deus. Não sei se eu respondi, né? Mas assim, é uma coisa bem humana nossa e deve ter o seu espaço. Eu não quero ter dito aqui, o crente não sofre. A fé não estrangula a tristeza, mas a fé liberta para você viver a tristeza temporariamente, até o teu luto passar. Muitas vezes a gente escuta, né? Está sofrendo porque acha que não foi do céu. E a gente às vezes fica triste porque as pessoas julgam pela tristeza da gente. E na verdade não é no sentido de sofrer porque não acredita na vida eterna, mas por causa da saudade. Sim, com certeza. E a fé não mata essa saudade. Ela te deixa viver essa saudade, mas também na certeza de que a falta da pessoa, né, não é a palavra final. Jesus ainda é maior, mas por ele ser maior, ele dá espaço. Isso é bem importante. Tem o teu nome e depois lá. Só diz o teu nome? Paulo César. Vai lá, Paulo. Não, na verdade eu estou apenas aproveitando a pergunta dela. Não seria porque o ser humano está se distanciando de Deus e, de certa maneira, não crê tanto em Deus, ele teme tanto a morte? Sim. A morte de pessoas que não viveram com Deus é sempre muito triste, o enterro. E o temor de pessoas que não levaram muito Deus a sério também ele é acentuado, com certeza. Aqui talvez a gente estava falando de uma situação de pessoas cristãs,
Acho que a tua pergunta era, por que nós que somos cristãos sofremos tanto? Sim, não é errado sofrer, né? Mas que você também tem razão. Ali onde pessoas não vivem, então, às vezes é muito triste. Eu já participei de velórios muito tristes. Aliás, desculpa, mas eu digo mesmo os cristãos, não seria por, de certa maneira, uma superficialidade pode ser, né? Pode ser. As razões são muitas, às vezes sim. Né? Se a pessoa vivia nessa superficialidade. Né? Mas deixa eu dizer assim, se eu fizer um balanço dos velórios que eu fui, eu já vi em muitos velórios de gente que não vivia com Cristo uma tristeza muito dominante, um desespero. Né? Aí todo mundo na família quer falar das coisas boas que a pessoa fez, porque tem que enaltecer o bom que a família fez. Aí todo mundo, mesmo os que odeiam, às vezes, falam das coisas boas na hora de sepultar para não ficar de consciência pesada. Então eu já vi muita desesperança, mas eu confesso para vocês que mesmo ali onde tinha muita tristeza no sepultamento de alguém que pertencia a Cristo, eu nunca vi uma desesperança tomar conta. A morte de pessoas que amam a Cristo, ela tem algo de consolador mesmo em meio à tristeza. Tinha aqui uma pergunta? Sim, eu vou tentar falar português porque eu falo espanhol. Você falou dos teólogos, e você falou também de onde van os justos e os impíos, todos van lá na presença de Deus. Você poderia falar onde está aqui, que versículo tem a Bíblia para poder transmitir a outros também essa fé que você tem? Sim. Talvez agora, se a gente for entrar no detalhe dos textos, vai ser um pouco longo, mas eu vou mandar uma lista eu vou pedir para você participa aqui da comunidade. Sim, através do Moisés, eu vou fazer chegar vários textos para você, tá bom? Porque se a gente for abrir agora, vai um pouco longe, né? Tá bom? Mas assim, Sheol significa sepultura, mundo dos mortos, mas aí se pergunta, quem é que manda naquela Sheol? Né? Quem é que manda o lugar onde estão os mortos? São forças das trevas? Não são. É o Deus onipotente e todo-poderoso que, quando alguém cai na sepultura, ele está na mão de Deus. Né? Então esse era o meu ponto. Talvez tenha uma pergunta que muitas vezes é feita. Como fica quando a pessoa se suicida? Então, e às vezes suicídios de pessoas da comunidade. Nós tínhamos um aluno cujo pai era presidente da paróquia. Ele tinha um negócio, acho que uma hortifruti grangeiros, que estava muito mal, ele estava endividado e ele entrou num desespero que ele achou que não ia mais conseguir pagar as dívidas, e um dia ele foi numa ponte bem alta e se virou para baixo e se suicidou. E daí veio a pergunta, o que Deus vai fazer com essa pessoa? E daí nós dizemos assim, nunca compete a nós emitirmos um juízo sobre uma pessoa que se suicidou. Não compete a nós colocá-la no inferno, não compete a nós colocá-la no céu, compete a nós deixá-la nas mãos de Deus. Ele que conhece o âmago da alma daquela pessoa. Às vezes também são pessoas com depressões, com problemas psiquiátricos já e tudo. Só Deus vai saber emitir um juízo. Nunca nos compete emitir um juízo. Né? Quando a gente ensina, antes de acontecer qualquer coisa, a gente sempre diz, não é da vontade de Deus que tiremos a nossa vida. Tirar a vida pertence a Deus, não a nós. Não nos está autorizado tirarmos a nossa vida. Mas também, depois que alguém fez isso, não estamos autorizados a julgar a pessoa. Somente a Deus compete. Foi uma pergunta muito angustiante daquele aluno. O que Deus vai fazer com o meu pai? E eu disse, querido, chamei pelo nome, deixa ele na mão de Deus. Deus conhece o coração do teu pai. Descansa deixando ele lá na presença de Deus. Não julga teu pai muito rápido. Você não conhece a
profundeza da alma do teu pai. Deus conhece a profundeza da alma do teu pai. Deus conhece a dor profunda, ferida. Deus sabe as razões profundas que levaram ao desespero profundo. E só Deus. Porque era uma pessoa de fé, líder, mas que num momento de desespero profundo fez uma besteira. Outra pergunta. Pessoas cristãs têm os momentos altos e baixos. E no momento que ela talvez, ela é cristã, crê em Jesus, mas às vezes dá aquela fraquejada, não participa, fica longe e daí morre. Claro, de novo, não podemos emitir um juízo, né? Mas assim, Deus sempre está nos avaliando também no dia do juízo à luz do conjunto da nossa vida, não por conta do último momento individual, né? Por exemplo, eu sou cristão, às vezes acontece, né? Às vezes a gente briga ou alguma coisa, né? Vamos dizer, tem pessoa que já me perguntou, olha, lá em casa morreu tal e tal, meu pai, nossa, eu estou muito preocupado. Meu pai é um irmão na fé, filho de Cristo, mas ele brigou muito com a minha mãe na noite anterior. E eles não se reconciliaram e ele veio até o infarto e partiu. O que Deus vai fazer com ele, pastor? Eu disse, Deus não vai decidir por um deslize momentâneo, mas Ele vai olhar a relação da pessoa. Ele não vai olhar para o último ato. Se a pessoa pertencia a Cristo, e nós vamos ter atos falhos e pecaminosos até a morte, que se a gente está vivendo com Cristo, a gente daqui a pouco reconhece, se arrepende e coloca em ordem, Deus leva em conta a nossa relação com Ele. Ele não vai botar na balança o ato individual. A pessoa brigou no último, chamou os palavrão, ele se irritou e teve um ataque e partiu e por isso ela não vai ser salva. Não é esse último ato que vai decidir a vida dela, mas é o conjunto da vida dela perante Deus, né? É a caminhada de fé da pessoa, não é o último ato bom ou ruim, né? Porque nós somos capazes de fazer alguma coisa ruim, mas a maioria das vezes a gente está reconhecendo logo depois, né? Então, claro, nunca dá para emitir um juízo sobre a pessoa, né? Não nos compete. Você estava mencionando agora sobre a questão de relação. Uhum. E são duas perguntas em uma. E quando não houve tempo de criar essa relação? Uhum. Quando é uma criança no ventre ainda ou recém-nascida, como é que funciona isso? Uhum. E assim, a gente sabe que quando as pessoas estão vivas, a gente pode orar por interceder por elas. Sim. E assim, você disse, não, morreu, acabou. Uhum. E essa intercessão pelas pessoas que não tiveram tempo? Existe essa possibilidade? Como isso funcionaria? De novo, vou contar duas situações. Primeiro, eu e a minha mulher tivemos nós temos 3 filhos, mas entre o primeiro e o segundo a gente perdeu uma na gravidez. Nós afirmamos, né? A gente encontrou aborto e a gente disse porque ele tem uma vida. Quando nós perdemos, nós ficamos muito, muito tristes, né? Mas, digamos assim, se você perguntar o que você crê a respeito dessa pequena existência, né? Eu digo, eu creio que Deus tem condições. Veja que eu estou dizendo eu creio, eu não sei, eu vou descobrir na eternidade. Mas eu creio que Deus há de consumar todas as vidas, inclusive aquelas que talvez se perderam já intrauterinamente, que eram seres humanos ainda em processo de formação. Para os meus alunos eu sempre faço uma brincadeirinha. Às vezes eu penso que isso vai acontecer. Eu espero. Eu chego, um dia eu vou chegar lá no céu. Eu sempre quis ter uma filha, eu tive 3 meninos, né? Eu sempre queria ter uma filha, daí eu fico pensando, vai que aquele que se perdeu era uma menina. Vai ter uma menina bem querida, lá no céu, procurando, até que ela me acha. E ela disse, senhor, posso perguntar o nome do senhor? Carlos. Oi, pai. Fiquei imaginando essa cena. Mas assim, eu creio que existe esperança para todos. Uma situação. Segunda situação, a maior crise de fé que a minha mãe passou. Minha mãe é católica. Quando ela casou, ela virou luterana. E
E, na verdade, eles chegaram à fé numa evangelização, eles estavam grávidos de mim, eles foram me fizeram antes de casar, então eu sou fruto de uma relação pré-casamento. Aliás, tem uma história muito interessante que a minha tia me contou muito mais tarde, né? Meu pai daí chegou à fé numa evangelização e a minha mãe também, mas eu já estava a caminho. Eles tentaram ocultar, mas daí não deu mais. Que bom que não me abortaram, né? Senão eu não estaria aqui hoje. Né? Mas a minha tia disse que um dia, depois que os dois chegaram à fé, o meu pai teria dito que esse filho do pecado se torne um missionário. E eu só descobri isso quando eu estava terminando de estudar teologia. Né? Aí eu digo, pá, Deus deu muita graça, né? Voltando. Lá em casa a gente lia o Castelo Forte todo dia de domingo. Era minha mãe que puxava a frente. Nas coisas espirituais, meu pai era meio na dele e minha mãe era aquela que nos colocou no caminho da fé. Né? Lia a historinha todo dia à noite, Castelo Forte na refeição ao meio-dia. E todo dia, anos, ela orou pelo pai dela, meu avô, na esperança de que ele um dia entregasse a vida a Cristo. Ele tinha câncer de próstata no final, nem mais morfina ajudava, e nos últimos dias ela fez questão de ir lá cuidar dele, porque ela muitas vezes tentou falar de Cristo para ele, só que ele não aceitou, ele sempre rechazava. E ela disse, eu estou orando a vida toda, eu tenho certeza que Deus vai me escutar. E ela tentou nesses últimos dias ainda chegar, se aproximar, e ele só rejeitou. Nem deixava chegar perto, até praguejava, ele sabia que ela queria evangelizar ele, não queria saber, e assim morreu. Pensa a crise da minha mãe com Deus. Deus, como assim? Desde que eu me converti, e já faz muitas décadas, não há dia que eu não ore uma ou mais vezes pelo Pai. Eu não pedi para ele ficar vivo, eu só queria que tu tivesse dado a salvação para ele. Por que tu não o fizeste? E ela morreu e lutou muito com essa pergunta não resolvida. Ela pergunta. E eu digo, mãe, o que tu tem que fazer? Quando é que tu vai encontrar paz? Ela diz que o pai está perdido, o pai vai para o inferno. Eu orei a vida toda, mas ele não quis, ele sempre rechaçou, ele sempre até xingou, se fechou. Ele não queria nada com nada, era um homem duro, fechado para o projeto, não queria saber. Eu disse, mãe, também ali. Claro, a gente conhece a doutrina cristã, quem crê em Jesus será salvo, quem não crê será condenado. Mas vamos fazer assim, deixa o Pai, nosso louco, na mão de Deus. Deus é justo. Deixa a coisa com Ele. E um dia, tome a liberdade lá no céu para perguntar a Deus. Eu tive a impressão que tu não ouviste a minha oração. Pode ser que ela descubra que ele ouviu, mas a gente não pode dizer nada. Mas eu sempre digo, o que fazer nessas situações? Ficar julgando de novo, né? Eu digo, nunca nos compete julgar pessoas. A gente tem uma doutrina que ensina o que é certo e errado, mas nós não temos a competência de conhecer corações tão profundamente a ponto de a gente poder julgar. Não devemos ser precipitados em colocar ninguém no céu, nem ninguém no inferno, mas deixar o juízo final sozinho decidir, ele que conhece os corações. Eu não sei se eu respondo, né? Mas eu sei, é uma luta angustiante. E a minha mãe, essa ferida já está conseguindo lidar com isso, mas ela sofreu muitos vezes. Se tornou até uma luta de fé dela com Deus mesmo. Como assim? Tu mandas a gente orar? E eu orei a vida toda para no final, pelo menos na minha percepção, tu não teres ouvido. Por que tu não me ouviste? E eu digo, mãe, essa pergunta tu vai um dia perguntar para Jesus. Eu também não tenho uma resposta para ela, mas acalma o teu coração e deixa ela na mão do Senhor Todo-Soberano. Mais alguma questão? Pode falar depois, sim, desculpa. Boa noite, meu nome é Michel, eu participo na comunidade missionária lá do Lar. O pessoal que vai nesses espiritismos e outras religiões desse tipo, eles encontram um consolo em, teoricamente, descobrir coisas que só ele e o morto tinham passado. Isso quer dizer que a gente está sempre na presença de informantes?
não de informantes, mas assim, como é que ele tem acesso? Através, normalmente são sessões de mediunidade, ou no caso do Chico Xavier e tem outros brasileiros. Esses dias até deu no noticiário, só não sei o nome, morreu um outro cara que praticava psicografia, bem famoso, espírita, né? Mas veja, essas pessoas não têm delas mesmas a condição de fazer, e elas também não estão em contato com o morto de verdade. Elas estão em contato com forças demoníacas das trevas, né? E daí você pergunta, mas as forças das trevas têm esse tipo de conhecimento para além dos conhecimentos humanos? Resposta, tem, né? Lembra, antes eu falei, né? Em Atos 16 tem a mulher adivinhadora, que ela adivinhava por conta de um espírito mau adivinhador. E vários dias, e ela ganhava muito dinheiro para os donos dela. Então, não é que o espírito mau não tinha condições de poder mediúnico de adivinhação. Tinha. Forças das trevas têm poderes que transcendem o ser humano, né? Mas que também escravizam a pessoa, né? Então, quem vai lá procurar fica preso por aquilo e vai adquirindo uma aversão por evangelho. Pode contar, quem vai buscar o ocultismo, ele se torna um terreno muito duro para o evangelho. Existe um fechamento crescente, porque essas forças tentam blindar que eles entrem em contato com o evangelho e a pessoa vai se fechando, né? Então não brinquem com isso, não brinquem com isso, é trevas, né? Eu sempre digo, ali é o diabo se fazendo de anjo de luz, porque, mas o discurso é tão bonito, eles só, né, ali eles só, no fundo tudo é só praticar a caridade. Tem coisa mais bonita que praticar a caridade? Sim, mas se tudo depende da tua caridade, tu está sozinho na tua caridade para ser salvo, e nós somos salvos por graça. Daí você vê, só a fé cristã é uma religião da graça. O espiritismo não tem graça, em duplo sentido. Ele não tem graça e ele não tem a doutrina da graça, ele só tem lei e fé. É você sozinho consigo mesmo, construindo o teu destino num processo de evolução. O que não dá nessa vida vai numa próxima encarnação. Mas se não é a próxima, é a outra encarnação, e muitas encarnações, até se tornar um espírito, se tornar um espírito. Existe uma corrente teológica que questiona justamente a questão da imortalidade da alma. Eu não digo que eu acredito nisso, né? Mas também digo que eu não fui conferir os argumentos dessa galera. Eu também só ouvi falar, né? Alguns dizem que também o Antigo Testamento dá base para esse, que é muito mais mortalista, né? Então, eu só quero te perguntar sobre isso, né? Há pessoas que dizem que os ímpios, né, os que não foram salvos, ao invés de passar a eternidade no inferno, vão simplesmente deixar de existir. Aniquilação do ímpio. Isso, aniquilacionismo, esse tipo de coisa. Sim. Pergunto então o que você acha sobre isso, o que pode ser dito, né, para não sei qual a sua posição. Amanhã, um pouquinho cedo, eu vou desenvolver um pouco essa visão, porque assim, nós combatemos a visão espírita, a visão da filosofia platônica, da imortalidade, que diz assim: quando tu morre, tem um pedacinho de ti que não morre, que é a alma. Uma parte de ti que não morre, porque você é corpo e alma, a tua verdadeira essência é ser alma, a tua verdadeira essência não morre, só morre o corpo como tua carcaça. Aparentemente é interessante, porque ele só enterra ali um corpo, né? Mas qual é a visão cristã? E daí eu vou dizer, a visão cristã não crê em imortalidade, nós cremos, mas de bem outro jeito. Tentando resumir, a visão cristã sempre pressupõe uma visão de que Deus nos criou como seres integrais, vamos dizer, corpo, alma e espírito. Quando Ele nos cria, nós somos pessoas integrais. Quando Adão e Eva caíram debaixo do pecado, e nós todos vivemos debaixo do pecado, é o meu ser todo, em corpo, alma e espírito, que é afetado pelo pecado. E a Bíblia diz, né? O salário do pecado é a morte. E é o ser humano todo. Ele não tem uma parte dele que não fosse afetada pelo pecado, que porventura não fosse atingida pela morte. Nesse sentido, de um lado, só que daí não entra em crise muito cedo, de um lado a gente diz sim, morre tudo. Mas a gente não para por ali, a gente diz morre tudo, e tudo que está morto fica na mão de Deus, como eu falei hoje. Não é só minha alminha que não morre, né? Morre tudo, mas tudo fica na mão de Deus. Aliás, a totalidade do meu ser. Se você parar para olhar, a Bíblia diz não apenas que todo o teu ser fica na mão de Deus, mas que a totalidade da história da tua vida vivida fica na mão de Deus.
porque no juízo final, tudo que a tua vida anterior foi será de novo trazido à tona. Então Deus não preserva só a integridade do teu ser enquanto você está morto. Você está todo morto, você não se traz de volta. Você não tem uma partezinha tua que não morre. Né? Que fosse imortal porque você tivesse uma capacidade do teu corpo, uma partezinha que não morre. Né? Mas Deus, enquanto você está morto, tem tudo que tu é, corpo, alma, espírito, tua identidade, tua história na mão dele. E um dia ele vai te ressuscitar. Né? E ele também vai te ressuscitar integralmente. Né? Ressuscitar integralmente significa ressurreição. Já estou antecipando um pouco de amanhã. Ressurreição não é só jogar um corpinho novo em cima de uma alma que nunca morreu. Essa visão não é bíblica. Ressurreição é a ressurreição da totalidade da pessoa. Né? E Deus não perde a tua identidade quando você está morto. Então você pode morrer todo, não tem problema. Se Ele criou o mundo de nada, Ele recria os mortos, sem perda de identidade. Aí quando Ele te ressuscita, Ele te ressuscita sem pecado. Então eu creio que sim, nós morremos integralmente. Nós não temos uma alminha que não morre. Eu sempre digo assim, e por isso que nós cremos na imortalidade também. Nós somos imortais através da ressurreição. Nós somos imortais porque quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Se eu sou do Senhor, quer eu esteja vivo, quer eu esteja morto, e a minha pertença a Ele não cessa, eu sou imortal. Né? Não em mim, não numa parte minha que não morre. Não sei se você percebeu a diferença. Né? Então nós não somos imortais por conta de uma alminha que não morre, mas por conta do agir de Deus que não cessa, nem na vida e nem na morte, e o dia nos ressuscitará integralmente. E daí o ser todo que antes era manchado pelo pecado, ele ressuscitará íntegro e sem pecado para toda a eternidade. Talvez isso. Agora foi meio teológico. Então isso se aplica aos ímpios também? Sim, os ímpios também serão ressuscitados. E amanhã, venha no culto de amanhã, eu vou mostrar para você que todos vão ressuscitar, o justo e o ímpio, só que com dois destinos diferentes. Ressurreição tem a dimensão universal, alcança todos. O ímpio também ressuscitará. E tem texto. Amanhã eu vou mostrar os textos. Tá bom? Todos vão ressuscitar. A ressurreição não é coisa só para crente. Para crente ela é consoladora, por isso que o Novo Testamento volta. Mas todos ressuscitarão. Beleza. Agora extrapolando o tempo de vez. Vocês vão ficar bravos comigo, nem veio amanhã porque já foi muito longo hoje, né? Mas assim, eu fiquei feliz que vocês perguntaram, tá? Assim é legal, tá? Beleza. Agora